Antes, vamos só dar uma atualizada aí nessa situação de um apagão sem precedentes e ainda sem causa definida, né? Que atingiu diversos estados na Espanha, em Portugal e até na França. As cidades ficaram sem energia, água e internet em boa parte desta segunda-feira. E ao longo dessa noite, a eletricidade foi recuperada em grande parte ali dos dois países, especialmente em Portugal, onde metade da população está com energia. Acompanhe. Portugueses e espanhóis foram os mais afetados pela falta de energia. O apagão começou por volta do meio-dia no horário europeu, às 8 horas da manhã em Brasília. Com o anoitecer, as ruas passaram a ser iluminadas somente pelos faróis dos carros e sirenes das viaturas policiais. Bancos, supermercados, metrôs, trens e aeroportos foram completamente afetados pela queda no sistema elétrico. Foi um pouco assustador no princípio, porque ninguém tinha informação de nada. As poucas informações que vinham era que tinha parado em toda a Espanha, toda a Europa. A rede ferroviária de alta velocidade da Espanha não será restabelecida até terça-feira, enquanto o serviço aéreo segue lidando com atrasos e cancelamentos. Ao longo do dia, o governo espanhol declarou estado de emergência por conta do blackout. Algumas regiões, incluindo a capital, Madrid, pediram que o governo assumisse algumas funções municipais. Portugal também está em emergência e o governo colocou o país em crise energética até a normalização do serviço. Segundo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, o problema começou na Espanha, no momento em que Lisboa importava energia do país vizinho. A empresa Red Elétrica, que fornece eletricidade aos espanhóis, não se pronunciou sobre a origem do apagão. O premier da Espanha, Pedro Sánchez, por sua vez, evitou apontar para as causas da interrupção da distribuição elétrica. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Depois de 8 horas, a energia voltou a funcionar nas regiões centrais de Lisboa, Porto e Madrid. Ainda não há previsão para a reposição total da energia nos dois países, mas Montenegro apontou para uma demora maior para o restabelecimento aos portugueses. Alessandro, você é um especialista em segurança e em defesa, tem livros escritos sobre isso, dá palestras sobre guerras contemporâneas, guerras híbridas. Do que você viu até agora, na sua percepção, a causa ainda está indefinida, ninguém sabe se foi natureza, se foi ataque cibernético, enfim. Do que você viu até agora, há indícios de que possa ter ocorrido um ataque cibernético, caracterizando eventualmente ali uma guerra contemporânea? Caio, é muito difícil, até o momento, né, de forma tão prematura, a gente querer estabelecer ali um diagnóstico, né, da causa do problema. O fato é que esse episódio traz à tona algo que não preocupa só as nações europeias. É uma preocupação de todos os países hoje do globo, que é a questão da resiliência. Resiliência da sociedade e do Estado ante riscos geopolíticos, riscos econômicos e financeiros, riscos ambientais e riscos de segurança. E dentro do espectro dos riscos de segurança, nós temos que considerar não só a segurança energética, como também a segurança cibernética. Então, acho que isso é o mais importante do que até o momento a gente pode extrair de lição desse episódio que aconteceu na Península Ibérica. É importante a gente lembrar que a Península Ibérica ela tem uma área que corresponde, é um pouco maior ao estado de Minas Gerais. Então, acho que a gente precisa levar isso em consideração quando a gente trata dessas ameaças, né, que trazem riscos, não só para o Estado, mas sobretudo para a sociedade. Dorival? Eu também acho isso, que existe uma vulnerabilidade, né, dos nossos sistemas, porque eles estão muito dependentes das fontes de energia somadas com a interconectividade. E a Espanha é um exemplo disso. A Espanha ela é um país particularmente vulnerável a ataques cibernéticos, por exemplo, e também a um eventual extremo climático que possa afetar o suprimento de energia, por exemplo,
porque exatamente sendo vítima do seu sucesso, né? A gente vê aqui no Brasil tanto de empresas espanholas na área de telecomunicações, na área de ferrovias, né? Esses segmentos da infraestrutura que são altamente interconectados, né, em termos de internet e tal. Então, por isso, a Espanha tem sido alvo de muitos ataques cibernéticos, principalmente de ransomware, né, esses ataques criminosos. Não é o caso, aparentemente, porque não houve nenhuma exigência, né, de pagamento, como acontece nos ataques que são de crime organizado, né. A Espanha é um país que é muito vocal no apoio à Ucrânia, e a Rússia é um centro, né, de ataques cibernéticos, de guerra cibernética, mas nunca houve um ataque dessa magnitude a uma rede elétrica, né? 15 gigawatts de energia durante longos 5 segundos desapareceram né, do grid, da rede espanhola, e isso aparentemente levou a uma desconexão da rede espanhola em relação à rede europeia por meio da rede francesa, né? Mas seja a questão climática, seja a questão cibernética, do ataque cibernético, que são as duas principais hipóteses, seja um grande defeito, né, uma grande falha no sistema, seja qual for essa causa, como diz o Alessandro, a gente precisa olhar para essa vulnerabilidade, afinal as nossas vidas estão muito dependentes desses sistemas, né? E essa questão, até geopolítica também, o Alessandro, que eu queria tratar contigo, né? Vocês falam de resiliência e quase que uma falta de preparo, só que a gente está falando da Europa, né? E a Europa que enfrenta um momento de muitos questionamentos, de uma tentativa de remilitarização, de rever a dependência militar que ela tem em relação aos Estados Unidos, né? A Europa que nós crescemos, né? Como a Europa como uma referência de primeiro mundo, enfrentando um apagão, né? Um apagão que a gente enfrentou aqui, o último, teve um apagão grave no Amapá, teve um apagão de 2001, né? Um apagão geral no Brasil. Isso não levanta para ti, Alessandro, esse questionamento de ser na Europa, né? A Europa não está preparada, a segurança energética da Europa está sob risco? Caio, eu complementaria ainda o que o Lorival falou, enfatizando a sobrecarga dos sistemas. Então, eu acho que isso, de certa forma, é algo compreensível, que acende uma luz vermelha para essa questão da resiliência. A resiliência ela não envolve tão somente a resposta às crises. O mais importante sem largar de mão essa capacidade necessária de pronta resposta, o mais importante talvez seja a preparação para identificar e mitigar todos esses riscos. O que a gente precisa entender é que no mundo complexo, hiperconectado, todos esses riscos, essas ameaças e esses desafios, eles estão interligados. Na verdade, nós vivemos hoje em ecossistemas que são extremamente complexos, e isso aumenta sobremaneira os impactos de qualquer ameaça, seja ela desde uma ameaça decorrente de fatores ambientais, como, por exemplo, a crise energética, degradação ambiental, mudanças climáticas, até mesmo ameaças que são provenientes de outros estados. Você fez a associação com aquilo que é a percepção europeia da ameaça que a Rússia representa, o crime organizado transnacional. Então, essa perspectiva é que esse evento em particular, a gente pode extrair alerta em relação a isso, mas isso, com certeza, é algo que vai chamar muita atenção dos europeus, né, dos líderes europeus, a respeito dessa aparente vulnerabilidade
no caso de um sistema energético, ainda que os próprios europeus considerem a Península Ibérica uma certa forma, entre aspas, uma periferia da Europa, mas é algo que denota ali uma certa vulnerabilidade crítica. Ô, Lorival, de certa maneira dá para a gente correlacionar com a guerra da Ucrânia, é isso? A Rússia bombardeou alguns sistemas de energia da Ucrânia, a Ucrânia passou a depender da energia europeia e teria eventualmente, ou poderia ter sobrecarregado o sistema com essa demanda da Ucrânia? Não sei, acho que pode ser uma hipótese, já que o sistema europeu está todo interligado, né? Agora, em termos assim de ataques cibernéticos, essa é uma hipótese válida, mesmo que não seja o caso nesse evento, mas é algo que está muito presente na Europa, né? A Rússia ela efetuou o primeiro ataque cibernético contra uma rede de eletricidade em 2015, né, no contexto em que da Ucrânia, no contexto em que a Rússia tinha de forma não assumida invadido a Ucrânia a partir de 2014, né? Antes disso, houve ataques cibernéticos contra suprimentos de eletricidade no caso das instalações nucleares iranianas, feitos por Israel, né, nas instalações de Natanz, com severos danos para o sistema, para o programa nuclear iraniano, porque teve uma disrupção do funcionamento das centrífugas e houve uma sobrecarga de energia e seguida de uma interrupção do funcionamento, tudo isso provocado por hackers israelenses, que levou a um quase colapso do parque de centrífugas de Natanz. Mas isso não foi um ataque direto à rede de eletricidade ampla, né? Esse ataque assim amplo começou em 2015 contra a Ucrânia, pela Rússia, depois teve um contra a Dinamarca, né? Sempre contra países assim que apoiam a Ucrânia, ou países que apoiam fortemente a Ucrânia, como é o caso da Espanha. Então, mesmo se não tivesse sido esse o caso, né, de um ataque cibernético contra a rede espanhola e portuguesa, de qualquer maneira, como diz o Alessandro, é mais um alerta que se coloca, está todo mundo observando. A Rússia não comentou o caso ainda, eu chequei na imprensa russa, mas com certeza a Rússia está olhando para isso, né? O que é possível fazer contra um país, um sistema. Teve aquele ataque que era um ransomware contra o sistema de saúde britânico, né? Que colapsou o Sistema Nacional de Saúde britânico, aí no caso era um crime financeiro, econômico, né? Mas tudo isso, a Coreia do Norte atacou a Sony, né, que ia fazer um filme, fez um filme, lançou um filme no qual Kim Jong-un, alguém parecido com ele, explodia, né? Assim, então, tudo isso são lições que na guerra cibernética se aprendem e que demonstram claramente, expõem essas vulnerabilidades. Alessandro, eu tenho 1 minuto, vou te perguntar, daqui em diante, depois desse episódio de hoje, o que a Europa deve fazer para evitar que isso se repita? Gostaria de chamar a atenção que, como o Lorival levantou essa questão dos ataques cibernéticos, a gente precisa entender que uma das vantagens da guerra cibernética é oferecer uma negação plausível de responsabilidade. Então, pode ter sido, como o Lorival falou, algumas, vamos dizer assim, algum tipo de incursão cibernética, alguma sondagem. Isso é muito natural nesse tipo de guerra, da qual a Rússia se destaca como um dos mais ativos promotores da guerra cibernética. O que a Europa vai fazer, sem dúvida nenhuma, como eu falei anteriormente, vai acender uma luz vermelha, identificar suas vulnerabilidades e trabalhar com seriedade para poder mitigar esses riscos. O problema é que a Europa ainda, quando se trata de segurança da Europa, os europeus ainda são muito atormentados pelos seus tradicionais fantasmas, e um deles é a Rússia.